Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Toda quarta-feira a gente tem o Evangelho no Lar, e o Evangelho no Lar a gente faz completo porque as pessoas às vezes têm dificuldade para ler o Evangelho e interpretá-lo, para comentar, ler em voz alta, reunir a família, às vezes mora sozinho, às vezes é o único espírita na casa. Então a gente grava o Evangelho, disponibiliza toda quarta-feira para que vocês possam fazer junto com a gente. O Evangelho no Lar também é disponibilizado na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel, no Facebook, e ainda YouTube e Facebook da página Jornalista Fábio Pereira. Então seja muito bem-vindo, é uma honra, um prazer, um privilégio mesmo falar com todos e cada um de vocês. Nós vamos fazer a oração inicial, na sequência nós vamos para um trecho, um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, que é de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o item 94, ao salvar-nos. A gente vai ler, explicar, ver o que Emmanuel quer dizer sobre o assunto, né? Isso é muito importante. Depois a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, o meu está aqui. A minha edição é do IDE, Instituto de Difusão Espírita, de Araras, com a tradução do Salvador Gentili. Hoje caiu o capítulo 20, item 2º, que é os últimos serão os primeiros. Vem nas instruções dos Espíritos, capítulo 20º, os últimos serão os primeiros. Então seja muito bem-vindo, a gente vai ler e vai explicar também. Na sequência a gente faz a oração final. Minha água está aqui, você separa a sua água aí também, que os mentores vão fluidificar aí na sua casa, como farão aqui com essa também, tá bom? Então é isso. Comecemos sem maiores delongas, elevando o pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar no rosto dele como a gente imagina que Jesus seja, né? Então é dessa forma. Então vamos lá. Elevemos o pensamento até Jesus. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual e demais guias espirituais, cumprimentamos também. Seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Estamos, Senhor Jesus, reunidos em teu nome para mais um Evangelho no Lar, começando por agradecer a sua presença em meio a nós, já que somos mais de 2 reunidos em teu nome, agradecer também a presença dos mentores e as gratidões que sempre temos no início do nosso Evangelho. A primeira delas, muito obrigado, Senhor, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado também, Senhor, por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana. E claro, a terceira, muito obrigado por tudo de ruim que efetivamente aconteceu, porque é aquela sensação de alívio, aquela sensação de ter deixado para trás mais uma etapa de evolução, mais uma etapa daquilo que precisamos nos responsabilizar de atos cometidos no passado, quer seja dessa encarnação ou de outras anteriores. Assim sendo, mestre, nossa gratidão é real, é verdadeira, e por isso nosso muito obrigado. Gostaríamos, mestre, de pedir a sua ajuda, o seu auxílio, para que sejamos o menor entrave possível à sua mensagem e, principalmente, que tenhamos a possibilidade de sermos inspirados nessa noite para poder aproveitar da melhor forma possível o nosso Evangelho no Lar. Sendo assim, mestre, sabedores da sua presença em meio a nós, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, vamos lá. Vamos ao Evangelho no Lar. O livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre traz um trecho do Novo Testamento. O trecho de hoje é o capítulo 15, versículo 30 do capítulo 15 de Marcos. E Marcos narra no capítulo 15, desde o julgamento de Jesus, o flagelo, tudo que ele passou, né, antes de ser crucificado, e a própria crucificação. Então o trecho que Emmanuel selecionou é: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Era uma provocação que algumas pessoas faziam, principalmente pessoas que haviam assistido ao julgamento de Jesus perante Pilatos, e era uma provocação mesmo, né? Embora o Marcos tenha escrito o evangelho dele cerca de 35 anos depois da morte de Jesus, da morte do corpo de Jesus,
Não é só ele que narra essa situação. Mateus também narra a provocação igual, né, com a mesma situação. Se você é o bom, desce daí. Né? Então essa foi a provocação direta. E o Lucas, ele coloca um pouquinho mais afrontoso ainda. Lucas coloca, se você é o Cristo de Deus, como você falava que era o Cristo de Deus, por que você está aí? Né? Pregado na cruz, como os outros ladrões. Porque a crucificação era um ato de Roma contra a rebeldia, entre outras coisas. Jesus, na visão de Roma, era um subversivo, era um sujeito que estava conspirando pela liberdade do povo, né? E Jesus em nenhum momento ele coadunava com aquilo que estava no poder. Ele só dizia, olha, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, viva no mundo, mas sem ser do mundo, e busque a justiça o tempo todo. Busque a justiça o tempo todo. E ao buscar a justiça o tempo todo, sem passar a mão na cabeça dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, dos romanos, Jesus nunca fez média, não é? Então ele foi considerado como um criminoso, e foi crucificado como criminoso. Aliás, Jesus era um preso político, Jesus, e por ser preso político, ele foi preso pela política de Roma, por ser contrário àquela política, né? Tem toda a história que o Pôncio Pilatos lavou as mãos. Não é bem assim a história, né? Ele libertou Barrabás porque era costume libertar. Também não é bem assim a história. Tem algumas nuances bastante diferentes acerca disso, na realidade dos fatos. Pilatos não era governador, era prefeito, uma espécie de prefeito, um cargo relativamente a prefeito. Então tem um monte de situações que são importantes a gente entender. Então Jesus foi crucificado porque a crucificação era uma pena romana destinada principalmente a escravos, rebeldes e criminosos considerados perigosos. Jesus não era um criminoso perigoso, até porque não cometeu crime algum. Mas Jesus era rebelde. Jesus não era escravo nem criminoso, Jesus era rebelde, Jesus não aceitava aquela situação. Ele falava o que era certo o tempo todo. Fábio, mas será que tem alguma coisa a ver o Jesus expulsar os vendilhões do templo? Tem também. Mas é que nessa semana Jesus ele mostrou o lado rebelde dele, né? Mostrando o que era certo, fazendo o que era certo, independentemente da opinião dos outros, sabendo que aquilo poderia acontecer com ele, né? Porque os romanos crucificam. Então a cruz, ela não é um objeto de adoração, a cruz não é um objeto... A cruz era um objeto de tortura, como em alguns países, notadamente nos Estados Unidos, a cadeira elétrica é a pena capital, ou seja, é onde você vai morrer, não é? Então, nos países que ainda tem pena de morte, há por enforcamento, há por apedrejamento, há por injeção letal, há por cadeira elétrica. Então, há vários tipos hoje em dia de pena capital aos criminosos. Na época de Roma, ela era pública, a pessoa ficava nua, era crucificada nua, porque era o ápice da humilhação e da intimidação, e ficava, não era muito alta a cruz era baixa, para que todos que pudessem passar vissem, olha, é isso que acontece com aqueles que são rebeldes, com aqueles que são insurgentes, com aqueles que não aceitam o regime romano. Então Jesus, ele não era nem escravo e nem criminoso, ele era rebelde. Então ele foi preso politicamente, ele foi condenado injustamente, e ele foi injustamente, porque a gente sabe que ele não é do mal, né? Mas para aquelas pessoas lá ele era um rebelde, alguém que tinha, um subversivo, alguém que tinha que ser detido. Marcos narra isso, Mateus narra exatamente da mesma forma, porque o versículo anterior e o posterior fica assim, ó, capítulo 15, certo? Versículos 29, 30 e 31. Emmanuel pegou 30. O 29 diz o seguinte:
Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas? Porque Jesus falou, né, que ele ia destruir o templo, e em 3 dias ele estaria de volta. Hoje nós sabemos, ou interpretamos, ou queremos dar a interpretação de que ele falava de si próprio, né, que o templo era o corpo, que iria desencarnar, que o corpo ia morrer, e em 3 dias ele reapareceria para as pessoas. Então vamos lá, capítulo 15, versículo 29. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas zombavam dele, dizendo uns aos outros: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Então era essa frase trazida por Marcos mostra claramente que não é bem daquele jeito que os sacerdotes entregaram para Pilatos e tal coisa. Eles não fizeram nada, eles só puseram fogo na situação, vamos dizer assim, né? Puseram fogo na situação e Jesus foi preso politicamente por Roma e morto, certo? Morto, seu corpo foi morto na cruz, junto de mais 2 ladrões. Aí o que acontece? Roma não separava. Tem 3 aqui, 2 que são criminosos e um que é rebelde. Põe tudo na cruz e vamos embora. Mateus registra isso no capítulo 27, versículo 40, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Marcos, no capítulo 15, versículo 30, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. E Lucas, no capítulo 23, versículo 35, diz: salva-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. João narra a crucificação, mas não fala dessa zombaria, não fala dessa provocação. João não cita isso nos evangelhos, certo? Bom, isto posto, vamos ver o que exatamente o Emmanuel quer dizer, utilizando esse trecho, salva-te a ti mesmo e desce da cruz, com o título Ao Salvar-nos. Vamos ver o que o Emmanuel diz. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos, no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com esquecimento das próprias necessidades ou das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chamam-nos loucos. E quando nos surpreendem em experiências culminantes revestidas da dor sagrada que nos arrebata às esferas sublimes, passam junto de nós exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclamam desdenhosamente: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Emmanuel quer trazer uma análise para nós interessante, e esse livro foi escrito em 1958, se eu não me engano, mas enfim, faz muito tempo, foi no século passado. Já que estamos gravando o Evangelho no dia 19 de agosto de 2026, quando Emmanuel escreveu esse texto, que é muito atual, ele colocava exatamente para nós a seguinte situação: olha,
muitos, inclusive nos textos sagrados, são exaltados por sua crueldade, pela quantidade de vidas que tirou, pela quantidade de vidas que foram jogadas ao vício, à escravidão, e são recebidos como heróis. E quando alguns de nós que entendemos a mensagem do Cristo e principalmente queremos seguir a Jesus, e enfrentamos os percalços da vida de cabeça erguida, não no sentido orgulhoso, mas de entendermos que a dor faz parte do crescimento, quando buscamos fazer o certo em vez do fácil, não vai faltar gente, não faltarão pessoas que irão escarnecer da gente da mesma forma. Um exemplo bastante interessante que eu sempre ouvi, na minha cidade natal, havia uma senhora que benzia. O nome dela era Antônia, portanto, Dona Antônia Benzedeira. E era curioso que a Dona Antônia, muitas vezes, nós tínhamos notícia de que ela estava doente, de que ela estava passando mal ou passando por dificuldades financeiras. Uma coisa, outra coisa, tá? Mas só para a gente entender. O fato dela fazer o bem é uma coisa, o planejamento encarnatório dela, as expiações e provas pelas quais ela tem que passar, são outra coisa totalmente diferente. Não é? E as pessoas mais ignorantes no sentido de desconhecedoras, costumavam dizer o seguinte: nossa, mas se ela faz tanto bem assim para as pessoas, por que ela está sempre doente? Nossa, mas se ela faz bem para as pessoas, por que ela não está bem de vida, sempre passando por dificuldade? Quer dizer que trabalhar para Jesus não tem muita vantagem, não. Eram as provocações que as pessoas faziam, e ouvi isso, eu posso dizer para vocês, centenas de vezes. São dezenas, não, ouvi isso centenas de vezes. Ignorância pura, ou seja, desconhecimento puro, de que uma coisa é o planejamento encarnatório e a necessidade de responsabilizarmos-nos pelos nossos próprios atos, né, para poder repará-los nesta ou em encarnação futura, o mal que cometemos no passado. Porém, no entanto, contudo, todavia, há uma disposição ou não de cada um de nós em fazer o bem. E todos nós temos potencial para isso. Todos nós temos potencial para isso. Primeiro, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. Portanto, temos condições de fazer tudo que Jesus fazia e muito mais, se a gente quiser palavras do próprio Cristo. Certo? Muito bem. Então, uma coisa, outra coisa. Vai acontecer com você muita coisa difícil, muitos percalços, muitos problemas, independentemente de você estar fazendo parte de um trabalho assistencial ou não. Porque o que lhe compete responsabilizar-se, compreender o que aconteceu, ser responsabilizado pelo que aconteceu e reparar o que aconteceu, no sentido de equívocos que cometemos nesta ou em outras encarnações, esses 3 estágios acontecerão independentemente do que eu faço com a minha vida. A caridade, como diz Pedro na carta aos Romanos, caridade ou amor, cobre uma multidão de pecados, ou seja, eu crio condições, ao fazer o bem, ao fazer a caridade, eu crio condições para que a responsabilidade sobre aqueles atos que eu cometi no passado já se apresentaram em mim, eu já entendi que eu sou responsável por aquilo e quero, de alguma forma, reparar o mal que eu cometi, então eu faço a caridade. Não significa que o débito que eu tenho no passado é muito grande e aí, por um motivo qualquer, eu vou lá e dou uma esmola para alguém que está no semáforo pedindo dinheiro, ou dou um prato de comida para quem pede, ou ofereço um ombro amigo para outra pessoa e aquilo que eu fiz está esquecido. São coisas totalmente distintas, são fichas diferentes, são colunas diferentes do meu planejamento encarnatório. Quando eu entendo que aquilo que
que eu fiz criou aquele equívoco que eu cometi, criou uma série de situações para outras pessoas e eu me arrependo daquilo, é porque eu entendi, eu compreendi que eu preciso modificar-me. Aí eu tenho que sentir a responsabilidade chegando em cima de mim e então reparar. Não basta só pedir perdão. Há que ter uma atitude proativa. Eu tenho que fazer algo. Então, só para a gente entender que são colunas diferentes. O bem que eu faço está aqui, o mal que eu faço está aqui. Quando eu entendo que esse mal criou um grande problema, eu vou lá e reparo ele com a caridade. Aí sim. Porque nesse caso, quando eu reparo com a caridade, eu não preciso sentir na pele aquilo que eu fiz para os outros. Essa é uma vantagem. Por isso que a caridade cobre uma multidão de pecados, como dizia Pedro na carta aos Romanos. Aí sim, beleza. Aí estamos compreendidos. Percebe a nuance do negócio é um pouco diferente do que a gente imagina? E aqui cabe até uma outra reflexão, que é sobre remorso e arrependimento. O remorso é sempre aquilo que eu sinto que como que isso aconteceu comigo. Como assim? Olha como eu estou me sentindo mal por ter feito isso com a outra pessoa. Nossa, isso acabou comigo, isso é remorso. Porque tem você, ou tem eu, tem a mim, ou tem você, como centro da situação. Não é? Então o remorso é algo egoísta que tem a mim como centro da situação. Né? Nossa, eu estou muito mal, meu Deus, nossa, foi triste o que aconteceu, não é como que eu fiquei. Nossa, eu estou chateado, né? Pô, você viu o que eu fiz com fulano de tal? Isso é remorso. É bom? É um começo, mas não é a solução. O remorso faz com que eu egoisticamente peça perdão para a pessoa, ou peço perdão a Deus pelo que eu fiz para outra pessoa, e na minha cabeça eu quitei o meu débito com aquela situação. Então o remorso é egoísta, porque eu pretendo que aquilo resolva a minha cabeça. Inclusive nós vamos encontrar isso em algumas religiões, que dizem, olha, você vai, pede, a orientação é essa, eu estudei muito outras religiões, posso falar para vocês, olha, vá até a pessoa que você ofendeu e peça desculpas porque você se livra. Peça perdão porque você se livra. E aí o problema é da pessoa. É egoísmo o tempo todo, porque você ficou mal por ter feito alguma coisa, ou por ter sido descoberto naquela situação, ou fica mal porque alguém viu que você fez aquilo, né? Ou você mesmo ficou chateado com você por ter feito isso, e aí pede perdão e se liberta disso, e o problema é da outra pessoa. E fica na sua cabeça quites com a lei divina ao fazer isso. Não é verdade. Não é verdade, porque tudo isso está envolto do egoísmo. O remorso, portanto, é egoísta. Nós já fizemos, inclusive, um estudo de domingo, um bate-papo sobre espiritismo, pontuando exatamente sobre remorso e arrependimento, que é muito bacana. Sugiro que vocês deem uma procurada lá na nossa playlist. Agora, o arrependimento, ele me causa uma dor, um desconforto, algo ruim, porque como eu fui capaz de fazer aquilo com a outra pessoa. Percebeu a diferença? O fato da outra pessoa ter ficado ofendida é que me magoa, é que me dói no coração. A preocupação é genuína com a outra pessoa, com o que ela está sentindo. É esse o ponto. Aí é arrependimento, é diferente. E quando existe o arrependimento, eu quero de alguma forma compensar a outra pessoa, porque eu já entendi. Eu já estou, quando vem o arrependimento, já é o primeiro passo já. Eu já compreendi o que aconteceu. E aí o segundo passo já começa a acontecer quando eu percebo que eu tenho responsabilidade sobre o mal que aconteceu com outra pessoa. E aquilo fica martelando na minha cabeça que eu quero, de alguma forma, reparar, consertar aquilo. Eu não quero só pedir perdão, pedir desculpa para a pessoa, eu quero que se resolva aquilo e que essa dor suma do meu peito. E para que ela suma do meu peito, eu preciso que a pessoa esteja bem. Eu não transfiro para outra pessoa, o problema é dela porque eu já pedi perdão, porque isso é egoísmo. Eu quero reparar. Eu quero consertar.
Para quem tem filhos, eu acho que é um pouco mais fácil da gente entender quando a gente repreende o filho ou a filha da gente, até de uma certa forma mais rígida, não estou falando de violência, estou falando de correção, de disciplina, e aí a criança dorme. E a gente olha a criança dormindo e bate um arrependimento do que a gente fez. Porque a preocupação nossa não é como, nossa, como eu tô mal porque eu fiz isso. A preocupação é, nossa, como eu pude fazer isso com a pessoa que eu amo. E às vezes a gente erra na dose e acaba mimando depois, mas a gente percebe o mal, se incomoda com aquilo, portanto sente-se responsável por aquilo e quer reparar. Aí beleza, é arrependimento. Aí tá certinho. Em cada uma das situações da nossa vida acontece exatamente isso. E quando nós começamos a agir dessa forma, pessoas que convivem conosco há muito tempo e que conhecem como que nós éramos antes da resolução de modificarmos-nos, de sermos espíritas, fatalmente vão jogar isso na nossa cara. É isso que Emmanuel vem alertar aqui. É muito comum nós ouvirmos quando a gente adentra a doutrina espírita e começa a se modificar, porque reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Aí a gente se torna espírita realmente, porque luta contra as más inclinações, se conhece, se busca, tenta se entender, tenta descobrir quais são essas mazelas, essas más inclinações, começa a lutar diuturnamente contra. Assim que você, eu ou qualquer um de nós, perdermos para nós mesmos, na luta diária contra a má inclinação vence, vamos usar esse termo, é muito comum nós ouvirmos assim, nossa, se diz espírita. É exatamente a mesma frase, exatamente a mesma provocação, com frase diferente. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Nossa, mas você não é espírita? É só você ver, por exemplo, um espírita chorando num velório. Espírita chorando num velório. É comum um espírita chorar no velório? Sim, por que não? Porque a saudade prévia, ela existe de qualquer forma. Veja bem, se você tem um ente querido que vai viajar para algum lugar ou vai morar fora e você sente a dor dessa separação, a pessoa está viva, ela só saiu, ela só foi viajar, e você sente essa dor, você chora de saudade, mostra que você tem um sentimento por essa pessoa. Quando a pessoa faz a viagem de volta para a pátria espiritual, você pode chorar também, qual o problema? Dessa pré-saudade. O ruim é quando temos uma revolta. Aí é ruim. Agora, chorar de saudade, isso é absolutamente normal. E nós vamos encontrar, como já encontrei dezenas de vezes em velório, e olha que eu não gosto nem de ir em velório, que eu vou encontrar, a pessoa fala assim, nossa, põe a mão na boca para ninguém ler o lábio, né? Fala, nossa, é espírita, hein? Olha. Para que esse julgamento? Qual a necessidade desse julgamento? Qual a necessidade dessa provocação? Mostra que a pessoa se encontra na mesma situação em que se encontravam aqueles que olhavam Jesus naquela situação terrível do madeiro, naquela situação terrível da crucificação, e faziam esse tipo de provocação com ele. Qual a lição que Jesus ensinou? Ignora totalmente e continua fazendo o que tem que fazer. O que nos orienta o Emmanuel? Ignora, segue sua vida, segue trabalhando. Dá bola não, vamos usar outro termo, não dá bola não. Entra por um ouvido e sai pelo outro e segue sua vida. Presta atenção no que está acontecendo para entender o comportamento humano, verifica em você se não tem também, se tem, corrige e releva o que a outra pessoa está fazendo, porque são pessoas ignorantes, ou seja, ignoram aquela situação, ignoram as lutas que você tem, as lutas que eu tenho, as lutas que nós temos. É muito comum, por exemplo, quando você, eu ou qualquer um de nós não correspondemos às expectativas da outra pessoa, a outra pessoa imediatamente fala assim, nossa,
mas é espírita, está todo domingo no centro, está todo sábado no centro, está toda semana no centro e não perdoa? Como se perdoar fosse a coisa mais fácil do mundo e nós não precisássemos de um aprendizado muito grande e de uma luta diária para poder fazer isso. Que ninguém dorme Fábio Pereira num dia e acorda Chico Xavier no outro. Não tem como, a natureza não dá saltos, não se evolui tanto assim. De um momento para o outro, nós temos que evoluir constantemente e paulatinamente, mas principalmente constantemente. Então o ponto a ser analisado aqui, que é justamente isso, não é a outra pessoa que define se você é espírita, se você é cristão, se eu sou espírita, se eu sou cristão, se nós somos espíritas, se nós somos cristãos. Não é a outra pessoa que define. Porque a outra pessoa, seja ela quem for, que conviva com você ou não, não sabe as lutas que você enfrenta, que eu enfrento, que nós enfrentamos. Percebe? Porque quando eu descubro uma má inclinação e luto contra ela, ninguém está vendo. Quando eu venço, ninguém está vendo. Quando eu perco, algumas pessoas veem. E é aí que vem a crítica, e ao chegar à crítica precisamos agir como Emmanuel recomenda e como Jesus nos orientou. De um dia para a noite? Não. Mas sabendo como deve, fica menos difícil de nós conseguirmos, porque aí nós vamos incluir isso na nossa luta diária, para que quando recebamos essa crítica, essa provocação, a gente se lembre da maneira que tem que se portar. Se a gente vai conseguir ou não, vai depender dos esforços e da luta diária. Mas precisamos pelo menos saber que é assim que devemos nos comportar. Então, uma lição belíssima que o Emmanuel trouxe para a gente, relembrando, evidentemente, uma lição maravilhosa que Jesus nos deixou. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que é o capítulo Os Trabalhadores da Última Hora, nós vamos encontrar o item segundo, que é Os últimos serão os primeiros. Esse trecho foi escrito por Constantino, espírito protetor, em Bordeaux, 1863, na França. Procurei informações sobre esse Constantino, há algumas tradições, mas nada comprobatória de quem seria esse Constantino. Há umas especulações de que talvez poderia ser o imperador Constantino, mas nada que seja relevante e, portanto, nada que vale a pena a gente ressaltar. O que vale muito a pena é entendermos por que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo e o conteúdo. Isso é o mais importante de tudo. Vou ler, portanto, vamos lá. Os últimos serão os primeiros. Instruções dos Espíritos. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do senhor que devia empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que, enfim, o chamaria ao trabalho. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Contexto, vamos lá. O contratador saiu, o empregador saiu logo na primeira hora do dia, seria mais ou menos 6 horas da manhã, e chamou o sujeito e falou: ó, eu te dou uma moeda para você trabalhar na minha vinha o dia todo, beleza? Beleza. Saiu às 9 da manhã e chamou mais alguns, saiu meio-dia, chamou mais alguns, saiu às 3 da tarde, chamou mais alguns, saiu às 5 da tarde, 1 hora antes de encerrar o expediente, chamou mais alguns. Na hora de pagar, ele falou pro empregado dele, falou: ó, dá uma moeda para cada um, começando daqueles que trabalharam só 1 hora. Evidentemente que aqueles que trabalharam mais ficaram bravos e começaram a murmurar. E o senhor falou: mas pera lá, não estou sendo injusto com você, o que eu contratei com você está pago. Eu não contratei que eu ia te dar uma moeda? Por que o seu olho é grande, é mau em cima do que eu faço com o meu dinheiro? Né? Então, só para a gente entender, tem uma metáfora recente que está na internet, que uma mulher, ela, no podcast, ela diz para o apresentador do podcast: olha, imagina que eu vou contratar você para trabalhar, para carpir o meu terreno o dia todo. Não é por empreita, é por hora de trabalho. Você vai começar de manhã e vai até o final da tarde. O que você carpir, beleza, eu vou te pagar por isso R$2.000. R$2.000 tá bom? Nossa, é muito mais. Quanto que tá por aí? Ah, tá R$400
para carpir o dia todo o terreno. Beleza, eu te pago R$2.000. Então você vai carpir o meu terreno por R$2.000. Combinado? Combinado. Beleza. Chega na hora do almoço, ela continua no podcast. Chega na hora do almoço, eu percebo que eu precisava, pelo que a pessoa rendeu, que eu contratei, que eu precisava de mais. Então eu contrato outra pessoa para também carpir o mesmo terreno. Só que na hora do almoço. Portanto, no meio do dia para frente. Chega no final do dia, eu vou lá e pago os R$2.000 para você. Ela diz para o rapaz que apresenta o podcast: eu pago os R$2.000 para você que nós combinamos, certo? Certo? Foi isso que nós combinamos? Foi isso que nós combinamos. R$2.000 para carpir o meu terreno o dia todo, certo? Certo. E aí ela fala: só que eu vou pagar para outra pessoa que começou depois do almoço, eu vou pagar R$2.000 também. E o rapaz do podcast fala: não, mas aí não é justo. Ela fala: como assim não é justo? Nós não combinamos R$2.000? Ele: combinamos. Tá, então eu não posso pagar R$2.000 para a pessoa que eu contratei para trabalhar depois do almoço? Ele fala: não. Eu falo: mas espera lá. O que eu devo fazer então? Devo pagar para você R$4.000 porque você carpiu o dia todo? Ele fala: não, R$4.000 também é muito. Tá, R$4.000 é muito para eu pagar para você. Então o que eu devo fazer? Pagar menos para ele? Ele fala: é. Fala, mas aí ela pergunta para o apresentador do podcast: tudo bem, vamos imaginar que eu pague R$1.000 para ele e pague R$2.000 para você. O que mudou para você na quantidade que você tinha que receber? Ele fala: nada. Tá, e se eu der R$2.000 para você e der R$2.000 para ele, o que mudou na quantidade que você recebeu? Ele fala: nada, mas não é justo. Tá, mas o que não é justo? Eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? E se eu quero pagar para ele o mesmo tanto que eu paguei para você? Ele insiste, ele fala: não, mas não é justo. Aí ela fala: bom, então, na sua opinião, o correto é que eu pague os R$2.000 que nós combinamos, pague para você e pague R$1.000 para ele porque ele trabalhou só meio período. Aí o rapaz do podcast fala: sim. Ela fala: você percebeu que para você não mudou absolutamente nada? A sua preocupação é que o outro não ganhe igual a você? Então o problema é você, não sou eu? Ele fala: não concordo. Porque não tem outra coisa para ele falar. Porque ali se trata de um egoísmo, de uma situação orgulhosa que não faz o menor sentido. Porque veja, a partir do momento que foi combinado comigo R$2.000 para eu carpir o terreno, eu fiz o meu trabalho e recebi por isso, o que o outro vai ganhar não faz a mínima diferença para mim, faz? Aí é que é o ponto. Se faz diferença para nós, tem alguma coisa errada conosco. Tem alguma coisa errada conosco. Porque o que foi combinado conosco foi cumprido. Então qual é o problema da outra pessoa ganhar mais? Aí vem uma situação que o professor Leandro Carnal diz, da inveja, que a inveja é o chamado pecado envergonhado, que ninguém admite isso, né? Por isso que é um pecado envergonhado, mas que a inveja é que você não pode ter o que eu tenho, você não pode ser mais do que eu. Não é que eu quero ter exatamente o que você tem, porque às vezes você não tem bens materiais, você tem bem menos do que eu, mas você tem alguma coisa que eu acho que você não poderia ter, já que eu não tenho. Isso é inveja. E, portanto, algo extremamente errado. E aqui, nos trabalhadores da última hora, Jesus fala exatamente isso. Fala: mas pera lá, por que você está preocupado com o tanto que eu estou pagando para os outros se eu não estou sendo injusto com você em nenhum instante? E aqui o Constantino começa falando exatamente isso. No segundo parágrafo ele diz... No primeiro parágrafo ele diz que o trabalhador da última hora, ele merece ganhar exatamente como o outro, porque ele estava à disposição o tempo todo, não era preguiçoso, não era o cara que ficou escondidinho, sabendo que ia ser, né, ia ter mais contratações. Vou esperar mais para o fim do dia, depois eu vou trabalhar que eu vou ganhar a mesma coisa. Esse é safado. Esse é preguiçoso. O trabalhador da última hora, a qual se refere Jesus, que merece o pagamento igual àquele da primeira hora, é aquele que sempre esteve à disposição. Vamos ver como que ele continua.
Mas se tivesse recusado o trabalho a cada hora do dia, se tivesse dito: tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando a última hora soar, será tempo de pensar no salário da jornada. Que necessidade teria de me incomodar por um senhor que não conheço, que não amo? Quanto mais tarde será melhor. Este, meus amigos, não teria encontrado o salário do obreiro, mas o da preguiça. Constantino continua. Que será, pois, daquele que, em lugar de permanecer simplesmente na inação, tiver empregado as horas destinadas ao labor no dia em cometer atos culpáveis? Que tiver blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os homens confiantes, abusado da inocência, que tiver, enfim, se chafurdado em todas as ignomínias da humanidade, que será, pois, daquele? Bastar-lhe-á dizer na última hora: Senhor, eu empreguei mal o meu tempo, tomai-me até o fim do dia, que eu faça um pouco, bem pouco da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: não tenho trabalho para ti no momento. Esbanjaste o seu tempo, esqueceste o que aprendeste e não sabes mais trabalhar na minha vinha. Recomeça, pois, a aprender, e quando estiveres mais disposto, virás a mim, e eu te abrirei meu vasto campo, e tu poderás nele trabalhar a toda hora do dia. Continua Constantino. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar? Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não olvideis jamais, não esqueceis jamais, que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Duas exortações simples. Nós espíritas temos a prerrogativa de sermos os trabalhadores da última hora, porque entendendo agora o que Jesus quis dizer à época, e com as novas coisas que são ditas através do Consolador Prometido, que é o Espiritismo, nós, nesse finalzinho aqui de planeta de provas e expiações, nós temos condições de trabalhar bastante. E aí, se fizermos isso, teremos como, aspas, prêmio, a mesma coisa que tiveram os primeiros cristãos, a mesma coisa que tiveram os primeiros iniciados na primeira revelação, que é de Moisés, não é? Então, que tiveram os profetas, que já são aqueles que já sabiam mais, mas principalmente essa comparação. Aqueles que estiveram com Jesus e que começaram todo esse movimento junto com ele, o fato deles serem e estarem onde estão, também pode acontecer conosco, apesar de estarmos começando agora, mas estamos na última hora, agora que fomos convocados, temos condições de fazer isso. Um outro ponto bastante interessante é um argumento que o Constantino, que também uma das possibilidades era um bispo da igreja, que seria esse espírito protetor, então, enfim, não tem certeza, a gente só fala das especulações. Ele vem trazer, por exemplo, por terra, aquela história de que basta que eu me arrependa no momento da morte do meu corpo, da minha desencarnação, que aí tudo bem, eu vou para o céu. Isso não existe. Isso não existe. Eu cometo crimes, faço e aconteço das piores coisas possíveis, e aí na última hora, beleza, alguém me dá a extrema-unção, tá tudo certo, eu entro no céu. Não, isso não vai acontecer. Primeiro porque céu e inferno não existem. O que eu preciso é compreender, entender a responsabilidade e aí reparar o mal que eu cometi. Isso vai ter que acontecer.
Fábio, eu não acredito muito que é assim. Não muda. Não faz a menor diferença nós acreditarmos ou não, porque os fatos são esses. É assim que a coisa funciona. Agora tem um outro ponto para ser compreendido aqui. Tudo que Jesus falou, sem que eu entenda que existe a reencarnação não é uma crença, é um fato, tá? Sem que eu entenda que existe a reencarnação, o que Jesus falou e o jeito que ele se comportou, cara, não faz o menor sentido hoje em dia. Por isso tantas pessoas agnósticas, por isso tantas pessoas ateias, por isso tantas pessoas fanatizadas em algumas religiões, buscando como exemplo não mais o Cristo, que é o sujeito que oferece a outra face, mas buscando como exemplo assassinos da história, como Davi, por exemplo. Sim, Davi era um assassino. Davi rezava para um senhor dos exércitos, convocando Deus, pedindo a Deus que ajudasse ele a matar outra pessoa da outra tribo. Tá, essas pessoas de outra tribo eram filhos de quem? De Deus também. Então Deus estava tomando partido e ajudando ele a matar os outros, é isso? Ah, Sansão, como está na Bíblia, que é um grande herói da Bíblia, ninguém sabe se realmente existiu. Nossa, Sansão é maravilhoso. Ele matou com uma caveira de um animal milhares, acho que foi 1000 filisteus, né? É um cara dourado. É um exemplo falado, principalmente nas igrejas pentecostais. Não é? Senhor, ajudai-me a vencer a tribo tal, tal, tal. Senhor, apoiai-me para vencer a tribo tal. Pera lá, mas Deus fez todo mundo. Então é como se você, eu, qualquer um de nós, chegássemos para o nosso pai e falasse: então, você sabe que eu sou preferido seu aí e tal, né? Tá tudo certo, eu sempre facilito a sua vida aí, tô sempre dando coisas para você. Você me ajuda a matar meu irmão lá? Ele falou: claro, vamos lá, ué. Vamos lá, você é o meu queridinho. Vamos lá, vamos matar. Parece ser tão absurdo quando a gente fala assim, porque quando a gente lê os livros, aspas, sagrados, a gente entende isso como normal, e aí usa a estrela de Davi no peito, usa essa ideia toda acerca do Velho Testamento, o tempo todo o Velho Testamento, o tempo todo o Velho Testamento, enquanto que o guia e modelo da humanidade chama-se Jesus, que é o cara que ensinou a oferecer a outra face, que era extremamente firme. Jesus não era bobinho, não. Jesus era extremamente firme e doce. Às vezes a gente é firme, mas não é doce. Às vezes a gente é doce, mas não é firme. Então a gente tem que se esforçar para ser firme e doce. É um aprendizado e todos nós estamos nesse curso, né? Para aprendermos a ser firmes e doces. Jesus era extremamente duro, extremamente firme e extremamente doce, porque já atingiu a perfeição, não é? Nós que ainda estamos caminhando aqui para baixo, nos debatendo nas imperfeições, tem hora que a gente é extremamente doce, tem hora que a gente é extremamente duro, e o equilíbrio às vezes a gente não consegue ainda, mas a gente está tentando, lutando todo dia para chegar lá. E esse é o nosso guia, esse é o nosso exemplo, esse é o nosso mestre. O Velho Testamento é um negócio legal que está lá, de história de um povo, enfim, tudo ótimo, bacana. Mas o que importa é Jesus, pelo amor de Deus. Nós vamos encontrar irmãos nossos, com o devido respeito, em outras escolas religiosas, que mal sabe das passagens do Cristo, mas sabe exatamente o que diz os livros sagrados de cor, e principalmente sempre uma coisa que diz respeito à posse, a material. Não podemos deixar isso acontecer conosco. Lembra que eu falei agora há pouco? É observar aquilo que chega até nós, perscrutar em nós se não somos da mesma forma e relevar, porque são ignorantes. Ignoram no sentido de ignorar, ignoram a lei divina natural. Percebe? Então é isso. Somos trabalhadores da última hora? Sim, somos trabalhadores da última hora.
temos condições de sê-lo, e fazer o melhor possível. E se alguém jogar na nossa cara que a gente é espírita, eu tenho uma frase de um querido amigo, que é o Kemi, que ele falou: Fábio, quando alguém falar isso para você, faça como eu. Alguém chegar e falar: nossa, esse diz espírita. Você responde: imagina se eu não fosse. Um beijo pro Kemi. Bom, é isso. Vamos lá, vamos para a fluidificação da água. A minha já está aqui. O Fábio não fluidifica nada, não benze nada, hein? São os mentores aí na sua casa, tá? Na oração final agora a gente já vai para a fluidificação. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais nomeados e não nomeados que estiveram em nossa casa, guias espirituais, seu Caibar Chuta, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Com o coração cheio de alegria, Mestre, chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar, com um agradecimento especial à oportunidade que o Senhor nos dá de entender um pouco melhor aquilo que o Senhor nos disse, nos ensinou. Agradecidos também pela maravilha que é o Espiritismo, que nos torna cada vez mais cristãos. Vou mudar a frase: que nos auxilia a nos tornarmos cada vez mais cristãos. E por isso nosso muito obrigado também. No quesito pedidos, Mestre, gostaríamos que o Senhor, por favor, não olhasse as nossas imperfeições agora, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, a vontade de ser útil, principalmente nesse momento da fluidificação final da água, quando cada um de nós vai, em pensamento, então, solicitar ao Senhor que a água seja o veículo ideal dos eflúvios necessários, do remédio corporal e espiritual para a pessoa que nós fazemos a nossa intenção nesse momento. É isso, Mestre. Com o coração cheio de alegria, pois sabemos que o Senhor nos ajuda antes mesmo de nós pedirmos, mas que pelo nosso livre-arbítrio o Senhor precisa que nós peçamos. Então, estão feitos os nossos pedidos e desde já muito obrigado pelo carinho. A todos que aqui estiveram e principalmente ao Senhor, Mestre, nosso compromisso é de na próxima semana estarmos de volta com mais um Evangelho no Lar, se Deus quiser. Que assim seja. E para vocês, meus amores, um beijo enorme para todos e cada um de vocês. No domingo tem bate-papo sobre Espiritismo, aí é ao vivo, 10 horas da manhã. E na próxima quarta-feira mais um Evangelho no Lar, se Deus quiser. Você fica por aí? Beijo para você que fica. Tchau.